Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá no nosso canal, deixe o seu like, que isso ajuda bastante na divulgação desses estudos. E também acione o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, para você não perder nenhum estudo. Nos siga também nas redes sociais, no Facebook, nós estamos lá, Facebook/Profecias Atuais. Estamos disponibilizando as imagens que nós colocamos aqui nesses vídeos, alguns artigos para você se aprofundar mais nas profecias, porque a gente aqui às vezes também não tem muito tempo para poder se aprofundar tanto, então a gente disponibiliza o material lá no Facebook. E também fique de olho no Facebook, é muito importante você nos seguir no Facebook, porque às vezes quando tiver algum problema do vídeo não sair a tempo ou não ter vídeo nesse final de semana, a gente vai colocar lá na página do Face para que vocês fiquem atualizados do que acontece aqui no canal. O último vídeo, por exemplo, nós conseguimos disponibilizar ele só domingo à noite, por volta de 9h30 da noite. Então é bom que você esteja lá no Face com a gente, porque lá a gente consegue se comunicar melhor. E se esses vídeos têm te trazido bênçãos, têm te abençoado, têm te edificado, compartilhe esses vídeos com outras pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas, assim como você tem sido. Hoje nós vamos começar a estudar a igreja de Tiatira. Vamos ver se a gente consegue fazer a parte da igreja de Tiatira num vídeo só, mesmo que ele fique talvez um pouco extenso. Acredito que não, mas nós vamos estudar essa igreja também muito importante desse estudo que nós estamos fazendo sobre as 7 cartas, as 7 igrejas de Apocalipse. Então, se você puder, feche os seus olhos ou fique a título de oração. Vamos orar para começar os nossos estudos. Pai bendito, te louvamos porque o Senhor mais uma vez nos deu a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nós te agradecemos por essa oportunidade e pedimos que o Seu Santo Espírito esteja mais uma vez presente conosco, para ser o nosso professor, ensinando a Tua Palavra, Pai. Nós pedimos com perdão os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Como nós temos estudado, as 7 cartas, 7 igrejas representam 7 períodos da história da igreja cristã, na história da humanidade. E a carta de Tiatira representa o período que vai de 538 a 1517 depois de Cristo. A data de 538 nós já estudamos no final do vídeo passado, quando realmente o poder papal sobe como autoridade no lugar do Império Romano pagão. E essa supremacia vai até 1798. Supremacia, sim, esse domínio vai até 1798. A supremacia papal mesmo vai até 1517, porque a partir de 1517 nós temos a Reforma Protestante, e aí muitos dos países que compunham a Europa naquela época já não ficam mais debaixo da autoridade papal. Por isso que nós falamos que a supremacia papal vai de 538 a 1517. Esse período também ele é chamado de Idade Média ou Idade das Trevas, porque realmente foi um período muito complicado para a humanidade, o período em que o poder papal esteve como autoridade máxima no mundo civilizado até então, que compunha toda a Europa, o Oriente Médio e uma boa parte da Ásia, da Ásia Menor. E foi um período muito difícil, porque nós tivemos muitas guerras, tivemos, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, nós tivemos muitas doenças, tivemos a peste bubônica, chamada peste negra, que matou milhões de pessoas na Europa no século XIV, e principalmente a falta de conhecimento. Uma das formas da igreja conseguir o domínio sobre os povos foi retirar o conhecimento. Por isso que é chamado também de Idade das Trevas, porque as pessoas não conheciam quase nada de conhecimento científico, conhecimento tecnológico. Muito pouco foi produzido nessa área de estudo da humanidade. Então as pessoas ficaram realmente no escuro nesse período, e foi um período muito complicado, em que as pessoas tinham uma vida bem difícil. E para você ter uma ideia, a média de idade nesse período era entre 45 e 50 anos. As pessoas morriam bem cedo.
né? Foi a época em que, logo após que cai o Império Romano em 476, as tribos bárbaras começam a dominar e eles ficam meio sem rumo, porque você já não tem um imperador para comandar tudo aquilo ali. Então, todos aqueles que eram senhores daquelas terras se autoproclamaram rei e desenvolveram os feudos, né, que se tornaram depois os senhores feudais. E a vida no feudo realmente era muito difícil. Basicamente, se você fosse camponês, você trabalharia para comer. E a maior parte dos seus serviços seriam dados para o clero e para os nobres. Então foi um período muito complicado, não só para a igreja, mas também para a história da humanidade. Por isso que é chamado período das trevas, a Idade das Trevas. Só que em contrapartida disso, uma coisa bem curiosa é que Jesus escolhe justamente a igreja menos expressiva das 7 da Ásia Menor para representar esse período. A igreja de Tiatira é a menos importante das 7 que são citadas, né, nas 7 igrejas do Apocalipse. Nós temos igrejas como a capital da Ásia Menor, que é Pérgamo, nós temos igrejas como Laodiceia, igrejas como Esmirna, que eram muito ricas. A igreja de Tiatira ela não era tão importante assim, ela era a menos expressiva dessas 7. Uma das características é que ela era muito idólatra, como todas as outras igrejas, e ela tinha na sua cidade o templo de Apolo, que era o deus Sol, e ela fabricava uma cor chamada púrpura. Ela era muito importante na sua indústria têxtil. Inclusive é até citado no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando Paulo faz uma viagem missionária até Filipos, e lá em Filipos ele conhece uma mulher chamada Lídia, que era de Tiatira e era vendedora de púrpura. Essa cor era muito rara e era muito cara nesse período. E só as pessoas que tinham muito dinheiro, os nobres e posteriormente os imperadores poderiam usar a cor púrpura. Para vocês terem uma ideia de quão importante era essa cor, o imperador Nero deu um decreto falando que os únicos que poderiam utilizar essa cor, as roupas tingidas por essa cor, era da família do imperador. Qualquer um que utilizasse essa cor era morto, era pena de morte para aqueles que utilizassem a cor púrpura. E posteriormente, após a queda do Império Romano, a igreja adota essa cor. E aí os sacerdotes, como o Papa principalmente, e depois os cardeais, também utilizam a cor púrpura. Guarde essa cor porque ela vai aparecer de novo no Apocalipse, lá no capítulo 17, nós vamos falar de novo sobre alguém que aparece vestido de cor púrpura. Mas nessa igreja nós temos o relato curioso de como Jesus se apresenta para ela. No capítulo 2 de Apocalipse, no verso 18, fala: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze. Nós já estudamos essas características de Jesus, porque ele aparece assim para João lá no capítulo 1, quando nós estudamos o capítulo 1, nós vimos que o fogo significa purificação. Então, quando Jesus tem os olhos como fogo, significa que nada escapa do seu olhar. Inclusive, mais para frente, no verso 23, ele fala: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então, ele conhece todas as coisas. Mas ele também se apresenta como os pés semelhantes a bronze. E tem várias interpretações aqui com relação aos pés semelhantes a bronze. Mas eu prefiro ficar com uma interpretação que faz link com a situação da igreja nesse período de supremacia papal. Porque aqui Jesus não se apresenta só como aquele que tem os pés de bronze, mas ele se apresenta também como aquele que tem os olhos de fogo. E esses dois elementos, o fogo e o bronze, são os dois elementos que aparecem no altar que ficava no pátio do santuário. O altar do pátio do santuário era de bronze e tinha um fogo que ficava nele.
Inclusive tem até a história dos sacerdotes do Antigo Testamento que levaram fogo estranho e não deu muito certo com relação a levar fogo estranho para o altar. Mas esse altar era muito importante porque esse altar era o altar de sacrifício. Quando você pecava, se você fosse israelita naquele período, você tinha que levar um animalzinho, geralmente um cordeiro, para o santuário. E lá no altar de sacrifícios você matava esse cordeiro, o sacerdote pegava o sangue desse cordeiro, levava para dentro do santuário e o corpo desse cordeiro era queimado em cima desse altar de bronze. Então esse altar representa o sacrifício expiatório do pecado. Então eu confessava o meu pecado na cabeça do animalzinho, matava o animalzinho e o corpo dele era queimado e o seu sangue era levado para dentro do santuário através do sacerdote. Esse sacrifício era chamado sacrifício diário, porque ele acontecia todos os dias às 9 da manhã e às 3 da tarde. E isso era um símbolo que apontava para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tirou o nosso pecado na cruz. Inclusive João Batista, quando encontra Jesus Cristo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, aquele cordeirinho que era oferecido no altar de sacrifícios apontava para Jesus Cristo. Então todo esse sistema aqui simbolizava o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, chamado sacrifício diário. E em Daniel capítulo 8, aqueles que já assistiram esse estudo, se você não assistiu, vai lá na playlist da série de Daniel, estudo capítulo 8, que é muito importante você entender. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, então é importante que você já saiba. Agora, se você já estudou, você vai entender. No capítulo 8, quando se refere ao chifre pequeno, que nós já estudamos que é o poder papal, fala que ele retira o sacrifício diário e profana o santuário. E quando ele faz isso, é chamado a abominação desoladora, ou a transgressão assoladora, ou abominável da desolação. Quando ele faz isso, diz que é posta a abominação desoladora. E essa abominação desoladora duraria 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que em profecia simboliza os 1260 anos da supremacia papal, do domínio papal, que vai de 538 a 1798. Quando ele tira isso, ele aponta para o período em que Roma papal se coloca no lugar de Deus para perdoar pecados, que é a blasfêmia que o chifre pequeno comete lá em Daniel capítulo 7 e em Daniel capítulo 8. Nós vimos que blasfêmia é você querer ser Deus, se colocar no lugar de Deus, e você querer perdoar pecados. E a Roma papal institui uma maneira diferente de seus pecados serem perdoados, que é através da indulgência, das penitências ou do perdão do próprio Papa. Ele oferece o perdão, ele é capaz de perdoar pecados, então ele se coloca no lugar de Deus. Inclusive, quando ele toma a autoridade que foi perdida pela igreja, pelo poder romano imperial, eles apresentam um documento chamado Doação de Constantino, que nós já vimos esse documento no vídeo anterior, em que nesse documento fala que todas as terras de Roma pagã deveriam ser passado para o bispo de Roma, para a igreja romana, porque ele era o vicário filii Dei, ou substituto do Filho de Deus. Então agora ele é Deus aqui na Terra. Hoje nós sabemos que muitos historiadores contestam a veracidade desse documento, que esse documento provavelmente foi forjado, mas na época ele convenceu, e se ele foi forjado é pior ainda. Significa que a própria igreja se auto-intitulou como aquele que é o Filho de Deus na Terra no lugar de Jesus Cristo. Por isso que Jesus se apresenta como, essas coisas diz o Filho de Deus. Se existe um Filho de Deus, sou eu, Jesus Cristo. E só eu sou capaz de perdoar pecados, vocês não. Por isso que ele se apresenta dessa maneira. O Filho de Deus, que tem os olhos de fogo e os pés de bronze, que são uma referência direta ao altar de sacrifício. Mas não fica só por aí. Ele fala aqui, no verso 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Significa que nesse período não foi
uma festa da Igreja Romana. Tinha pessoas nesse período que estavam fazendo a vontade de Deus, que continuavam pregando o Evangelho, que as suas obras estavam sendo até mais numerosas do que aquelas primeiras lá em Éfeso, quer dizer, o Evangelho continuou se expandindo. Então tinham pessoas que continuavam firmes na palavra de Deus, que não estavam concordando com esse regime que estava sendo adotado. Nós temos exemplos dos cátaros, nós temos os valdenses, liderados por Pedro Valdo, na Itália. Nós temos os pré-reformadores, como Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. Nós temos Jerônimo, nós temos Erasmo de Roterdã. Várias pessoas nesse período da Idade Média, da Idade das Trevas, que eram firmes e que estavam tentando fazer a vontade de Deus, e o Evangelho continuou sendo pregado, mesmo com toda essa supremacia papal. Mas aí começam as repreensões. O verso 1, o capítulo 2, verso 18, que é o primeiro verso da igreja de Tiatira, apesar de não ser uma repreensão, mas a maneira com que ele se apresenta, ele já está querendo colocar a igreja no lugar dela, né? E aí Jesus continua no verso 20 falando: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então aqui ele já começa a falar da idolatria dentro da igreja. E como nós dissemos no vídeo passado, realmente a idolatria entra como dogma oficial da igreja nesse período. No segundo concílio de Nicéia, de 787, depois de Cristo, é regulamentado a veneração aos santos. Depois que a doutrina da imortalidade da alma entra no período da igreja de Pérgamo, agora ela é oficializada como uma doutrina da igreja, a veneração aos santos, e aí começa a entrar realmente, oficialmente, a idolatria na igreja, através de uma mulher chamada Jezabel. Dizem alguns historiadores que realmente existia uma mulher no período de João, na igreja de Tiatira, que estava desviando a igreja, inclusive que ela poderia ser até esposa do bispo de Tiatira. Eu não consegui achar nenhum documento que fala isso, então não vou me meter a querer explicar isso. Mas da parte profética relacionada com o Antigo Testamento, porque essa parte de Jezabel é uma referência direta ao Antigo Testamento, a gente pode conversar. Jezabel foi uma princesa dos Sidônios e ela se casa com Acabe, rei de Israel, que era o reino do norte. E ela se torna a rainha de Israel. Se ela casou com o rei de Israel, ela se tornou a rainha de Israel. Só que como ela era de um outro povo, ela era muito idólatra. E ela traz para Israel a idolatria, principalmente a Baal. E ela também era uma profetisa de Baal. Ela institui profetas de Baal em Israel. E mais do que isso, ela persegue os profetas de Deus. Isso você pode procurar a história dela lá no Velho Testamento, em 1 Reis, no capítulo 17, no capítulo 18, que fala que ela perseguia os profetas de Deus. Então, quando que ele me faz essa referência que vocês têm aí, essa mulher Jezabel, significa que nesse período da igreja, além de entrar a idolatria, começa-se a perseguição aos supostos hereges, aqueles que seriam os que não concordavam com a doutrina da igreja romana, que então entra a Inquisição. Vocês talvez já devem ter ouvido falar, ou na escola, ou por aí em alguns estudos, que a Inquisição também foi um período muito complicado, porque ali se institui realmente o tribunal da igreja romana, em que eles perseguiam, torturavam e matavam na fogueira todos aqueles que eles consideravam hereges. Quem que eram os hereges? Aqueles que não concordavam com a doutrina da igreja romana. E não só isso, tinha muita coisa que não era relacionado com a doutrina da igreja romana, mas você podia estar possuído e você era considerado um herege. Então, por exemplo, mulheres e até homens também, mas era mais raro com relação aos homens, que faziam remédios naturais, com plantas medicinais, com ervas, eram consideradas bruxas e eram presas, levadas para a Inquisição, torturadas, porque nesse período de tortura eles queriam que você confessasse a heresia,
Só que aí você ficava numa situação complicada, né? Porque se você confessasse a heresia, você era queimado na fogueira. Se você não confessasse a heresia, provavelmente você seria morto através da tortura. E nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas era das piores formas possíveis que você pode imaginar, do jeito que as pessoas eram torturadas. Quem sabe mais pra frente, depois que acabar essa série, a gente pode fazer um estudo sobre esse período da Inquisição. Se você fosse muito bonita também nesse período, você também poderia ser considerada uma bruxa, porque significa que você seduzia os homens. Satanás estava usando a sua beleza para seduzir os homens, você também era uma bruxa. Se você fosse canhoto, você também podia ser considerado como herege, porque na Bíblia só fala da destra de Deus, e que Deus sustenta o povo com a sua destra fiel, que os salvos estarão à direita de Deus. Então, se você fosse canhoto, provavelmente você também seria um herege, porque significa que você estava possuído pelo demônio, porque o demônio escreve com a mão esquerda, né? Vai entender como é que é o pensamento deles. Se você gargalhasse nesse período, você também poderia ser considerado como herege, porque o cristão não gargalha, o cristão não ri, porque todas as passagens da Bíblia falam somente que Jesus chorou, não tem nenhuma passagem falando que Jesus riu, então o cristão não ri. Olha só quanto absurdo que acontecia nesse período, e que pessoas eram presas, torturadas e queimadas na fogueira, taxadas como hereges, né? Além de você poder ser uma judaizante também, ou um judaizante. Tem um filme bem interessante, se você quiser procurar para assistir, chama Sombras de Goya, que conta uma história um pouquinho posterior desse período, mas que a Inquisição ainda estava valendo, numa moça que não quis comer carne de porco. E aí ela foi tratada como judaizante, e isso era heresia, e ela foi presa e torturada também. Então foi um período terrível da igreja, né? Por isso que ele faz referência a Jezabel, que foi uma mulher que perseguiu os profetas de Deus, perseguiu o próprio Elias. E olha que coisa interessante, comentando sobre Elias. Elias foi um profeta de Deus que foi lá no palácio conversar com Acabe, falando que ele tinha se casado com essa mulher e que isso não poderia ter acontecido, que tinha entrado a idolatria em Israel. E ele fala que por causa desse pecado ficaria sem chover em Israel 3 anos e meio. E qual que é o período da supremacia papal? 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, 3 anos e meio, igualzinho à referência de Jezabel. Como que a Bíblia se encaixa nas suas referências, né? Isso não significa, como nós dissemos, que era uma festa da igreja romana por todo esse período. Eles tiveram muitos problemas. No verso 22, verso 21, Jesus fala: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstito de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Nesse período, acontece um problema que realmente causa uma grande tribulação para a igreja romana, que é o surgimento do islamismo. No começo do século VII, no ano 610 mais ou menos, surge um homem chamado Maomé, em que ele funda uma nova religião, e essa religião diz ser a religião do Deus verdadeiro, seguindo Alá, e eles começam a crescer absurdamente e começam a tomar muitos territórios, começam a conquistar vários territórios, ao ponto de chegar na Terra Santa e conquistar Jerusalém. Os muçulmanos tomam posse de Jerusalém. E essa notícia chega até o Papa Urbano II, isso em 1095, no finalzinho do século XI. O Papa Urbano II, sabendo disso, ele propõe ou lidera um concílio lá na França e convoca todo o clero, também todos os reis das tribos lá da Europa e todos os nobres também, para participarem desse concílio. E nesse concílio ele faz um discurso inflamado falando que todos aqueles que são fiéis a Deus deveriam entrar para o exército de Cristo e ser da ordem de Cristo, ser um soldado de Cristo, para lutar na Terra Santa e expulsar os infiéis que eram os muçulmanos. E aí surgem as cruzadas.
As cruzadas surgem nesse período e que realmente foi uma matança, foi um derramamento de sangue terrível. Tiveram cruzadas dos mendigos, cruzada das crianças, porque as pessoas queriam ir para a Terra Santa para libertar a Terra Santa dos infiéis, em favor da Igreja Romana, mesmo porque se você não fosse, você seria mal visto. Mas tem outra coisa também. Olha o absurdo que o Papa propôs nesse discurso. Ele ofereceu indulgência plena. O que é indulgência plena? Todos os seus pecados posteriores todos os seus pecados anteriores e posteriores seriam perdoados. Então todos os pecados que você tinha cometido até aquele momento e todos os pecados que você ainda poderia cometer estariam perdoados nos méritos do Papa. Olha que coisa absurda, né? E aí por isso que surge essa matança, porque assim, se eu me torno um cavaleiro cruzado, vou para as cruzadas para lutar por Jerusalém, eu posso matar, porque o meu pecado de morte já está perdoado, o Papa já me perdoou, né? E aí foi realmente um período complicadíssimo. Se eu não me engano, nós tivemos 9 cruzadas, né? 9 expedições para a Terra Santa, e a Igreja Romana venceu uma só. Todas as outras os muçulmanos venceram. Por isso que Jesus fala que ia prostrar lá de cama, ia vir grande tribulação, mataria os filhos. Aqui é Deus permitindo que um povo que não é da mesma fé, matando aqueles que tinham adulterado com a Igreja Romana. Olha que terrível que foi esse período. Mas aí a carta à igreja não termina assim. Ele fala no verso 24: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Isso aqui também é bem importante, que a gente já conversou sobre isso, que o poder do anticristo vem pela eficácia de Satanás. Isso lá está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. É como se Deus permitisse, por um período de tempo na história, em que quem tomasse as rédeas da coisa fosse Satanás. E para mostrar que quando ele está no poder, as coisas só vão de mal a pior. E no verso 25 fala aqui: tão somente conservai o que tens até que eu volte. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e a reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então, é como se Jesus está falando assim: você acha que você tem autoridade, dizendo para a igreja romana, eu tenho autoridade e eu coloco quem eu quiser para reger as nações. Você acha que rege as nações, sendo o Supremo, sendo a autoridade proeminente no mundo civilizado, porque até então a igreja romana era quem mandava em todos os reis da Europa. Você acha que você tem autoridade? Eu tenho autoridade e eu coloco para reger quem eu quiser. E no verso 28 ele volta a dizer aquilo que é o centro da carta de Tiatira. Ele fala: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Quem que é a estrela da manhã? Em Apocalipse capítulo 22, no verso 16, diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então Jesus é a estrela da manhã. Então ele começa a carta falando assim: eu sou o Filho de Deus. Eu tenho o poder de perdoar pecados. Eu sou a autoridade. E eu vou dar a mim mesmo a vocês. Porque o fundamento da igreja não pode ser homem. Esse período da igreja foi o período em que a igreja se fundamenta em cima de ensinos humanos. Ela se solidifica em cima do homem. E Jesus está falando: não, a igreja, a sua base, a pedra tem que ser eu. Eu sou a estrela da manhã, eu sou o Filho de Deus. Que Jesus Cristo seja o centro da minha e da sua vida, que Ele seja a autoridade, que Ele seja a pedra angular da nossa fé, para que nós possamos segui-lo fielmente, para que Ele possa, quando Ele voltar, nos achar fiéis às suas doutrinas, fiéis aos seus ensinamentos. No próximo estudo nós estudaremos a igreja de Sardes. As coisas vão começar a mudar um pouco. Nós vamos aprender um pouco sobre a Reforma Protestante
Então, se você puder ler a carta de Sardes para já ficar familiarizado com ela, nós voltaremos aqui no próximo vídeo. Deus abençoe, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um e até uma próxima. Do que foi dito sobre o contexto histórico de 538, podemos concluir que, a despeito do fator de Símaco ter legalmente de se submeter algumas vezes ao herético rei ariano Teodorico, ele não apenas se considerava superior ao governante secular, mas chegou mesmo a se auto-intitular juiz em lugar de Deus. Olha só o que o Papa da época fez. E subgerente do Altíssimo. E o imperador Justiniano I não apenas o chamou o Papa de cabeça de todas as sagradas igrejas, mas também legalizou oficialmente a supremacia eclesiástica do Papa. Foi somente em 538 que a cidade de Roma se tornou livre do domínio de qualquer reino ariano bárbaro, e a Igreja de Roma foi capaz de desenvolver mais efetivamente a sua supremacia eclesiástica. Por isso que a data vai de 313 a 538, que esse é o período de transição, onde vai acontecendo várias coisas paulatinamente, não é de um dia para a noite. Você viu que tem o decreto da guarda do primeiro dia, o dia do sol, em 325. Em 364 a igreja assume o domingo como dia de guarda. Em 422 começa a se ensinar que o Papa deveria ser o cabeça da igreja. E em 538 todos os outros imperadores entendem, tanto os outros imperadores, o imperador Justiniano do Império
do Oriente, quanto os povos dos bárbaros que invadiram Roma, entendem que o cabeça da igreja, o juiz em lugar de Deus, é o bispo de Roma, é o Papa. Isso coincide com tudo que a gente já estudou em Daniel capítulo 7, na parte 2. Se você procurar esse vídeo, você vai ver como tudo se encaixa em que o chifre pequeno, que é o anticristo, ele queria tomar o lugar de Deus, ele ia mudar os tempos e a lei, ele ia perseguir o povo de Deus. Tudo isso se encaixa perfeitamente nesse período da igreja de Pérgamo. Aí, a partir daí, realmente está estabelecida o poderio papal, a Igreja Católica Apostólica Romana, e a partir de agora, quando nós entrarmos no estudo da Carta de Tiatira, nós vamos ver como que isso se desenrola até a Idade Média. Bom, se você tem alguma dúvida, mais uma vez eu te peço para colocar nos comentários. Mais uma vez eu pergunto, se você quiser saber mais sobre os textos, sobre o primeiro dia da semana, sobre o sábado, pergunte aí nos comentários. Nós podemos fazer um outro vídeo, depende da demanda. Se muita gente quiser, a gente faz um outro vídeo sobre esse assunto. Mas por hora, o próximo vídeo nós vamos conversar sobre a igreja de Tiatira. Procure mais sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, para que não fique nenhum resquício de dúvida com relação a esse assunto. Tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo, ou das doutrinas do sábado e do domingo, ou da igreja de Tiatira, depende de como é que for a repercussão aí nos comentários. Que Deus abençoe e até a próxima.